Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que nos acompanha pela internet. Vamos dar início, então, a mais uma atividade de Doutrina e Passe. Para quem assiste e está aqui pela primeira vez, essa atividade ela é dividida em duas partes. Esse primeiro momento, a gente faz uma exposição de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo que o Jason vai expor para nós é o capítulo 21, Haverá falsos cristos e falsos profetas. Ele segue a ordem sequencial do livro, né, do Evangelho. E no segundo momento, a gente tem os passes, certo? Peço a todos que se concentrem bastante nesse momento de exposição. Procurem deixar as preocupações, problemas corriqueiros que nos tiram a atenção de lado, para que a gente tenha melhor aproveitamento na noite de hoje, dos ensinamentos colocados aqui para nós, muitas vezes, às vezes, pela primeira vez, tá certo? Então, para que a gente tenha esse momento, assim, de maior reflexão, convido a todos que se recolham intimamente e me acompanhem numa oração. Jesus, a gente vem passando os dias, os anos da nossa vida, às vezes encarnações múltiplas, vivendo sob o comando das sensações, das ilusões materiais, nutrindo sonhos que talvez nunca vão nos trazer a verdadeira felicidade. Fugimos de nós mesmos muitas vezes, não queremos enfrentar as dificuldades. Rezamos muitas vezes pedindo que elas magicamente desapareçam, esquecendo que tu foste na direção do sofrimento para demonstrar resignação, paciência, amor. Que todos nós hoje, encarnados e desencarnados, possamos perceber a misericórdia de Deus, que a cada momento renova as oportunidades da gente se reerguer, da gente recomeçar, que a gente tenha coragem e a determinação, com base nessa tua doutrina de verdade, de amor, de nos decidir, de escolher a nossa própria transformação na direção de sermos melhores. Que assim seja, uma boa atividade a todos nós. Boa noite, pessoal. Então, a gente precisa, para entender não só esse capítulo de hoje, mas para entender o Evangelho, primeiro ter interesse nisso. E já de partida tem uma coisa que nos atrapalha, que conspira contra nós, porque processos religiosos ao longo dos séculos foram muito mais utilizados para fazer manipulação das pessoas, explorar, levar à conquista de interesses políticos do que qualquer outra coisa. Então, nós somos os mesmos espíritos, reencarnamos diversas vezes
E a gente foi se saturando desse tipo de coisa e foi se desmotivando. E era essa mesma a intenção. Da parte daqueles que querem manter os nossos corações, as nossas mentes na ignorância, viciados, atados aos, como a nossa diretora falou, aos conflitos do ter, do ser, do aparentar, precisava ser feita alguma coisa que tirasse o interesse do Evangelho. O Evangelho são os ensinamentos especialmente de Jesus. Então, muitas frases, muitas coisas foram ficando como frases repetidas, virando chavões dentro da sociedade, dentro da história, e a gente passou a não dar mais bola para aquilo e não encontrar e nem mais procurar nessas frases, nesses ensinamentos, algo que pudesse nos dar uma orientação a fim de entender melhor a vida, de sair do momento de crise, de se transformar. Mas o fato é que o Evangelho, essas lições de Jesus, não são uma coisa comum. A gente, às vezes, por ouvir muitas vezes uma frase, a gente acha que a gente sabe ela. Mas como a gente não refletiu ela em profundidade, ou tem dificuldade de fazer uma correlação entre aquela frase, aquele ensinamento e a vida prática, a gente, como eu disse, perde o interesse. Para poder tirar alguma coisa de bom, a gente precisa então se predispor a olhar com outros olhos, a procurar nas lições desse homem que foi Jesus, lições para a nossa vida, coisas que a gente possa levar daqui para fora, lá para a rua, para onde a gente vive, e para dentro de nós, para que esses valores estejam com a gente no momento em que a gente enfrentar a dificuldade, em que um problema aparecer, em que uma tentação aparecer, em que a gente se sentir pressionado, irritado, enfim. Qual é o jeito certo? E por que que é certo? O que é certo, o que é errado? A sociedade humana hoje tenta nos dizer que cada um escolhe para si o que é certo e o que é errado. Mas a verdade é que existiu e sempre vai existir uma lei divina. Deus, criador de tudo, criou leis que regem a matéria física, mas que regem também os aspectos morais da formação e do desenvolvimento do espírito, que somos todos nós, encarnados e desencarnados. O que a gente faz, à medida que a gente vai vivendo, encarnando e desencarnando nesses ciclos, é aprender sobre essas leis. Quando a gente vai lá e, por exemplo, no colégio, estuda sobre uma lei que recebe o nome de um cientista, é o nome do cientista que conseguiu perceber essa lei. Ele não criou a lei sempre existiu. Então, se a gente vai estudar as leis de Newton, não foi o Newton que colocou elas na natureza. Elas já existiam. O que o Newton fez, o mérito do Newton, foi conseguir perceber como que essas leis funcionam e as descreveu. Da mesma maneira, outros espíritos, o Newton também era um espírito encarnado, que já tinham mais capacidade moral, encarnaram e descreveram determinadas leis morais. O que se deve fazer na busca de se aproximar da lei divina, para evitar conflitos, culpas, remorsos, fragilidades, problemas internos. Como aprimorar? É por isso, foi através desses espíritos mais nobres
que essas informações chegaram. Daí vem o título do nosso capítulo de hoje. Então, quando ele diz assim, haverá falsos cristos e falsos profetas, é esse o título, é assim que está aqui. Primeiro a gente precisa entender o que é um Cristo e o que é um profeta. E um profeta era um espírito desses mais evoluídos, que é a média da humanidade. A gente tem uma média de evolução. Pessoas, espíritos mais evoluídos que nós, encarnaram ao longo dos tempos e trabalharam em diversos ramos para o desenvolvimento da sociedade. Ciência, das artes, da beleza, da cultura e também da filosofia, que vai na direção de querer se entender a vida, e da religião, que é essa busca de se religar ao Criador de tudo. Como eram irmãos mais velhos, no sentido que são espíritos já mais avançados dentro do processo evolutivo, fizeram um melhor aproveitamento das suas múltiplas encarnações, teimaram menos e procuraram mais entender a vida e substituir o que iam aprendendo com a vida pelos seus conceitos, dentro de si, foram se transformando e concluíram, chegaram a determinadas constatações práticas. Olha, a vida funciona assim. Não adianta eu querer que seja de outra maneira, isso só me gera frustração, me gera problema. Na verdade, funciona assim. E tem um motivo para funcionar assim. Não é só assim, porque Deus quis e pronto. Não. Essa vontade, ela se estrutura no amor. Então, quando a gente vai estudar lá, na questão 1 do Livro dos Espíritos, ou melhor, na 1 e seguintes, que Deus é soberanamente justo e bom, que a sua característica principal é o amor, a gente está começando a vislumbrar que, na verdade, todas as coisas, todas essas leis servem para nos levar ao crescimento, ao desenvolvimento e à superação. E que, por outro lado, os sofrimentos, eles não são uma criação de Deus. Eles são, na verdade, a ausência delas. Para vocês entenderem, é como a escuridão, que é a ausência de luz. À medida que a gente vai vivendo, vai reencarnando e vai exercitando experiências intelectuais, emocionais, morais, essas características vão amadurecendo em nós. E a gente então consegue olhar para uma coisa, às vezes para uma mesma coisa, uma mesma situação, que antes a gente não dava bola, que não nos produzia nada, e começar a ver ali algum tipo de entendimento, de compreensão. Alguma coisa interessante. Quanta coisa, para fazer uma correlação rápida, quando a gente está no colégio, a gente é criança, a gente estuda e a gente não sabe por que estão nos ensinando aquilo, mas a gente tem que estudar, porque senão os nossos pais brigam com a gente tem que ter boas notas, e etc. Mas a gente não tem noção. Mais tarde, a gente talvez consiga se dar conta e encontrar uma aplicação prática daquelas coisas na nossa vida adulta. Enxergar elas de uma forma mais amadurecida, mais útil. Da mesma maneira, acontece para nós como espíritos. Tem coisas que no momento não nos fazem sentido. Mais amadurecidos, a gente consegue ver melhor, entender mais profundamente, tirar dali uma utilidade. Os professores estavam lá, dessas diversas áreas. É verdade que a gente emprega mais rotineiramente, mais comumente, a palavra profeta no sentido religioso. Mas ela, na verdade, designa alguém que é mais avançado que a média evolutiva e que serve, então, como parâmetro evolutivo, como referência. Normalmente, esses profetas, como eles estão à frente do seu tempo, eles não são compreendidos e aceitos de momento. Eles vão ser compreendidos e aceitos, valorizados depois. Normalmente depois da sua morte, às vezes, muitos séculos depois, vão ser reconhecidos. Um pequeno grupamento consegue identificar essa grandeza, mas a média
que ainda não atingiu aquela capacidade, não consegue identificar isso. E o Cristo? O que é o Cristo? A gente acha que Cristo é sobrenome de Jesus, né? Normalmente quem vem de um processo religioso tradicional ouve sempre Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e acha que Cristo é sobrenome, né? Mas não era sobrenome. É uma designação também de uma função evolutiva, assim como o profeta. Só que é uma função especial, digamos assim. É a palavra grega que, em hebraico, tem um outro nome que também chegou até nós e é bastante conhecido, que é Messias ou Messiah. O que significa elas? Qualquer uma das acepções em grego ou em hebraico. Era alguém que viria representando a verdade. Essa lei divina conseguiria viver ela junto dos homens, junto da sociedade encarnada. Encarnaria, portanto, e seria a demonstração viva da verdade. Seria o guia infalível para todas as circunstâncias da vida. Por isso eu comecei falando, a gente ouve determinadas coisas, chega a determinadas frases, mas a gente não consegue estabelecer relação com a nossa vida. Então, fica longe, fica vazio, fica distante. Não nos serve. Eu não consigo enxergar o conflito que eu estou vivendo, o problema que eu estou vivendo nos ensinamentos lá. Às vezes eu não consigo, faltam uma série de informações, por exemplo, eu não entendo muito bem a sociedade. Ele falava para a sociedade hebraica. Há 2000 anos atrás, a cultura era outra. E ele usa determinados simbolismos que para nós, uma sociedade diferente, no nosso caso aqui no Brasil, 2000 anos depois, a gente não consegue fazer uma correlação direta. E daí vem o perigo. Por isso que ele faz um alerta. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É Jesus que faz esse alerta. Por quê? Porque justamente uma média de pessoas que não está acostumada, não está habituada a pensar, que ainda temos tendência a acreditar no místico, no sobrenatural. Chega alguém que é um pouco mais esperto, vamos dizer assim, um pouco mais hábil na manipulação, inventa coisas, usa um formato externo para nos enganar. E assim poder nos explorar de diversas formas. E isso tem acontecido dentro das religiões, todas elas. Ao longo do tempo nos chegam as notícias. Inclusive, dentro do Espiritismo, por exemplo, há um tempo atrás, teve um episódio que foi noticiado amplamente do João de Deus, que era um médium numa cidade aí do Brasil e que abusava sexualmente das pessoas. E dizia em transe e fazia coisas desse tipo. Ele era espírita? Ele era efetivamente cristão? Obviamente que não, senão ele não faria isso. Era uma pessoa conflituada, que usava de um determinado aspecto externo para dar vazão aos seus conflitos. Jesus já alertava a respeito disso. Normalmente, quando a gente faz a exposição desse capítulo, a gente fala bastante dessas questões. De qual é a maneira que os espíritos, encarnados e desencarnados, usam para nos enganar. Eu vou fazer hoje uma abordagem inversa. Eu vou procurar focar um pouco mais na parte de por que nós somos enganados. Por que nós nos deixamos enganar? E aí, vai tentar fazer uma correlação desse motivo com os conflitos que nós vivemos, com os problemas que nós temos na nossa vida, das mais diversas ordens.
Eu vou ler primeiro para vocês aqui rapidamente, só para vocês verem que esse título desse capítulo sai de uma passagem que vocês encontram no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ou no Evangelho de Marcos, capítulo 13, está dito lá dessa maneira. É Jesus falando. Tende cuidado para que alguém não vos seduza. Porque muitos virão em meu nome, ele que era o Cristo, dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E por quê? Abundará, quer dizer, existirá num grande número, a iniquidade. Iniquidade é algo que é um tipo de comportamento que a média humana já consegue compreender que é desequilibrado e mesmo assim a gente mantém ele. É a repetição do erro, em resumo. Então, e por que abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Não é o que nós estamos vivendo na sociedade atual? Tem um monte de conflito, um monte de exploração. A gente não sabe em quem confiar, quando confiar. Faz, às vezes, um investimento, tenta ir na direção de alguém, se decepciona, é enganado. Tentam nos manipular o tempo inteiro. Não é? O que vai acontecer? A caridade de muitos esfriará. Eu me isolo, eu fico com medo. Eu paro de me esforçar na direção de ir na direção dos outros e entender a vida e a sociedade. Mas aquele que perseverar até ao fim se salvará. Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis absolutamente. Porquanto falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios, coisas que aparentemente parecem mágicas, impressionam os olhos, e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se fosse possível, os próprios escolhidos. Escolhido, como a gente falou num outro capítulo, é o indivíduo que, por desenvolvimento, por esforço, aprende, se desenvolve, então ele se torna um escolhido. Na verdade, ele se escolhe pela sua capacitação. Como ele entende, tem os valores vivos dentro de si, ele não pode ser enganado. Mas ele quer dizer, por isso que ele disse, se fosse possível, ele quer dizer que são coisas realmente marcantes. A gente estuda na doutrina espírita que a mediunidade, que produz diversos tipos de fenômenos, desde do que vocês conhecem mais comumente, que chamam por aí de incorporação, que é quando um espírito fala através do corpo de alguém, até uma série de outros fenômenos de efeito físico, movimentação de objetos, como aconteceu mais intensamente no início, quando o Kardec começou a estudar. Sempre existiram ao longo da humanidade, mas o Kardec começou a estudar a partir desses movimentos de objetos e coisas do tipo. E assim, esses determinados fenômenos de cura simples, como o cara que vai lá, aí ele corta a pessoa e a pessoa não sangra, e ele vai lá e mete o dedo lá dentro da pessoa, aquilo impressiona. Mas a gente estuda também que a mediunidade ela é uma faculdade neutra. Ela é vinculada ao sistema nervoso central de cada criatura. Todo mundo tem mediunidade, em maior ou menor grau. Quando a pessoa diz que não tem mediunidade, na verdade, o que ela tem é uma mediunidade inspirativa. O que é isso? Ela recebe determinados pensamentos, determinadas ideias que vêm do mundo espiritual e muitas vezes ela não consegue nem perceber que vem do mundo espiritual. Para ela, parece que são dela própria. Isso é inspiração. Mas os prodígios dos quais ele fala aqui são coisas mais chamativas. Essas pessoas, tendo uma faculdade desse tipo, que lhes foi dada, elas nasceram com essa característica. Claro que não era para elas fazerem isso, mas elas se perderam. Assim como a gente não nasce com uma mão, com as mãos funcionando para roubar, ou não nasce com a voz funcionando para enganar, não se nasce com mediunidade
para fazer esse tipo de manipulação. É para bom uso. Mas a pessoa, usando o seu livre-arbítrio, faz uma escolha e faz mau uso. E produz esse tipo de fenômeno. Sem ter bases morais concretas para produzir isso. Não tem respaldo moral. Então era disso que Jesus estava falando. Para então ir na direção das nossas características, tem uma outra passagem que vocês encontram no Evangelho de Lucas, capítulo 6, que diz assim: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Mais uma vez é Jesus falando. Ele está fazendo uma correlação da árvore que produz frutos com o comportamento humano. Se eu fizer coisas que produzam o bem e o equilíbrio, eu sou uma árvore que dá bons frutos. Se eu fizer coisas que produzem desequilíbrio, problema, para mim ou para os outros, eu sou uma árvore que dá maus frutos. Então ele está falando da essência da árvore. Ele está dizendo que não tem como uma árvore boa dar maus frutos, e nem o contrário. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças, que é um tipo de arbusto que não dá fruta. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração. E o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Parece óbvio, mas a gente não faz essa correlação prática que nós vamos entrar nela já já. A boca fala do de que está cheio o coração. Ah, mas não dá para enganar? A gente não pega e não fala coisas que no fundo a gente não sente? Dá, mas não produz o mesmo resultado. As práticas, por exemplo, a gente consegue ver isso muito sensivelmente aonde? Nas atividades mediúnicas. Quando entra um espírito desequilibrado, contrário, que tem bronca de ti, que é o chamado teu obsessor lá, que conhece os teus defeitos, tu pode dizer o que tu quiser. Tu pode citar o evangelho inteiro para ele. Tu pode falar em nome de Jesus. E não faz absolutamente nada sobre ele. Ele permanece rindo e debochando da tua cara. Não adianta chamar ele de irmãozinho, ser cordial. Não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o que tu está dizendo não vem do teu coração. Porque se viesse do teu coração, estaria contigo na tua vida. E não se manifestaria só naquelas palavras. Estaria contigo em cada ato da tua vida. E se tivesse contigo em cada ato da tua vida, ele estaria contigo e veria isso. Veria uma modificação, uma mudança na pessoa que ele detestava. Porque já conviveu, às vezes de vida anterior, às vezes da própria vida atual. Ele veria uma modificação. Como ele não vê e não sente, por mais que eu faça oração na hora ali, não funciona, porque não é meu. Eu estou pedindo para outra pessoa fazer por mim. Se fosse uma questão dos espíritos superiores virem e fazerem, não tinha mais problema no mundo. Todos os espíritos eram atendidos, tudo era solucionado imediatamente. Ele não consegue ver o espírito superior. Deus determinou, dentro das suas leis, que fosse assim. Precisa de um encarnado, alguém que represente esse conteúdo, em quem ele possa ver um bom exemplo. Por isso que a própria atividade de desobsessão, ela se constitui quase que integralmente do esforço da própria pessoa em se transformar. Porque se ela não se transforma, o espírito que a acompanha permanece com a bronca. Ou permanece com o mesmo vício, com o mesmo tipo de comportamento. Não vê possibilidade de mudança, ou não quer, simplesmente. Como nós, muitas vezes nós não queremos as coisas.
Nós não aceitamos. Então, o que isso tem a ver com esse conteúdo todo? Porque é exatamente a mesma razão pela qual nós somos enganados. Como? A gente aceita uma ideia. Quando alguém chega e nos diz alguma coisa, essa pessoa pode estar encarnada ou ela pode estar desencarnada e me lançar um pensamento que eu acho que é meu. Ele surge lá na minha cabeça. Tive tal ideia. E aí? Por que eu vou aceitar? E qual é o meu critério para dizer isso está certo, eu aceito essa ideia, ou não, isso está errado, eu não aceito essa ideia? Normalmente é o que nos é conveniente. Aquilo vai ser mais conveniente para nós. Para que a gente possa continuar vivendo mais ou menos a mesma vida, com os mesmos tipos de comportamento, dando vazão às mesmas tendências, às mesmas características, fazendo tudo igual. Isso é uma tendência psicológica na formação do ser. Até que a gente comece a superar isso que se chama ego, que tenta conservar o padrão, leva um tempo. Experiências são necessárias. O que a gente está fazendo aqui? Procurando refletir a respeito disso. Então eu vou lá e vou influenciar alguém. Se eu chegar para alguém que não, por exemplo, uma coisa bem simples, a pessoa não tem tendência a roubar, e eu chegar para ela e disser para ela assim, olha ali, tem um celular ali, ó, pega ali, ó. E a pessoa não tem isso dentro de si, ela não vai sentir nada. Talvez ela nem registre o espírito, nem registre o pensamento. Mas se ela tiver, como o comportamento semelhante bota os dois numa mesma frequência, o pensamento entra. E aí eu tenho duas escolhas, eu aceito ou não aceito. Mas se eu já estou predisposto àquilo, eu não estou tentando mudar mesmo, eu estou querendo fazer aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar a ideia. E vou fazer de novo. Vou começar o comportamento e vou manter ele. Agora vamos tirar de uma coisa assim, tão simples, e vamos passar para uma coisa um pouco mais profunda. Quando alguém vai lá e me explora, e me mente, por exemplo, inventa uma história, me faz promessas. Vamos pegar assim uma questão afetiva, né? Nessas relações afetivas. Me faz promessas que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Me leva para passear, me dá flores. E aí eu sou uma pessoa cordial, educada. Não sou explosivo, não sou explosiva. Parece que quando se encontraram-se o príncipe e a princesa. Isso é verdade? Em quantos casos isso é verdade? O que a gente vê mais comumente dentro da sociedade? Mentira, ilusão para conquistar, depois de conquistado, relaxa as travas, aparece a verdade. A verdade não é integralmente, pelo menos, compatível com o que foi demonstrado no início. Mas aí, a ideia é assim, bom, agora já está enrascado, agora vai ter que ficar. E as dependências afetivas vão nos fazendo ficar ali. Por que a gente participou desse processo, dessa mentira? Porque a gente participou. A gente tende a dizer assim, não, o outro me enganou. Mas a gente participou. Porque nós também não fomos 100% verdadeiros. Mas ainda que nós tivéssemos sido e o outro tivesse fosse toda a responsabilidade dele, tivesse nos enganado. Por que eu queria tanto aceitar isso? Por que essa ideia que apareceu brilhando para mim, eu me ceguei e parei de olhar para o ser humano, para as características? Por quê que eu fiz isso?
Tem que ter uma razão dentro de mim para me aceitar. Porque consegue enganar todo mundo? Não. Ah, mas consegue enganar muita gente, é muito habilidoso e tal. Sim, mas na média do planeta que é baixa, todo mundo ainda iludido, procurando felicidade, nessa contra-transferência para o outro, e nesses sonhos encantados, a gente abre margem para isso. Aí a gente vai estudar a doutrina espírita. O que a doutrina espírita nos fala? O que os nossos irmãos mais velhos aí vêm nos ensinar? Nós estamos reencarnados. Nós somos os mesmos espíritos que desencarnamos e reencarnamos. Aí, essa tendência, ela tem uma origem de vida anterior. Porque essa fome emocional, essa ansiedade toda, ela é um desequilíbrio, a minha balança está torta para um lado. Ela não é uma coisa harmônica, estável, que eu estou analisando a situação, entendendo, vou conhecer a pessoa, começo a ver determinados comportamentos, não gosto, me afasto. Não, eu quero aquilo ali, eu sou desesperado por aquilo ali. O que a doutrina espírita fala, então, a respeito disso? Quem era eu nessa história? Eu era a pessoa que manipulava. Eu era a pessoa que usava, que mentia. Por isso que eu digo, normalmente, por mais que eu morri, me arrependi, constatei a extensão dos problemas que eu causei, dos sofrimentos que eu causei, tenho agora uma determinação que eu vou encarnar e vou fazer diferente, vou me modificar. Mas isso não muda assim, simplesmente porque eu encarnei de novo. Eu vou ser chamado, a figura da tentação. Aquilo, quando eu encontrar uma nova pessoa, uma nova criatura que me atraia, eu vou ser tentado a fazer de novo, a manipular, a conquistar. E eu vou ter que me vencer. Por isso que eu disse que, na verdade, não é bem assim que a gente está totalmente honesto. A gente dá umas mentidinhas também. Mesmo quando a gente já está dotado das melhores intenções. Porque as tendências são muito fortes ainda. A menos que a gente já tenha, depois de muito tempo, combatido elas suficientemente. Aí o que me levou então? Tá, mas o que tem a ver? Eu era a pessoa que enganava. Nessa vida, por que eu quero? Porque eu quero um relacionamento bom e estável, que dê tudo certo. O que tem a ver? Uma coisa que se resume numa palavra que se chama culpa. A culpa. Eu quero entrar de novo no relacionamento e agora vai dar tudo certo. Agora eu vou ser o marido, a mulher dedicada, que vou respeitar, que vou honrar, que vou amar. E eu quero encontrar isso em qualquer lugar. Qualquer coisa que se pareça com isso, qualquer relacionamento que se pareça com isso, eu já estou me jogando. Então tem motivos para a gente aceitar as ideias. E se mesmo que a gente leve para a questão da religião, vai funcionar assim, vocês sabiam? Sabe por quê? Porque quando um espírito quer produzir um problema sobre alguém, se a gente pegar aquele exemplo simples que eu dei do roubar, ele vai precisar estudar a pessoa e ver quais são as características dela. Então, se eu estudo essa pessoa, eu fui um dos enganados por ela na vida passada. Eu não perdoei, eu quero destruir ela, eu quero que ela sinta o que eu senti. O que eu vou fazer? Eu vejo que ela tem essa culpa, que ela tem essa tendência, eu vou lá e estimulo ela. A primeiro cabeça fria que passar na frente, eu chego lá e digo, olha lá, ele é tão bom, ele é tão assim, ele é tão assado, ou ela é tão assim, tão assado. E eu olho, meus olhos começam a brilhar e eu começo a ver coisas que na verdade não existem. E aí entra a ação do mundo espiritual sobre mim, uma influenciação. Sabiam que isso é uma influenciação? Eu não registro. De forma consciente, eu não registro. Não ouço com os meus ouvidos, a menos que eu tenha mediunidade audiente. Não vejo com os meus olhos, a menos que eu tenha mediunidade de evidência. Para a maioria das pessoas, como é que isso entra? Como uma boa ideia, como um sentimento. Aí dizem assim, não, tu tem que seguir as tuas emoções.
Mas como se elas ainda são desequilibradas? Eu ainda não as equilibrei. Eu ainda não as condicionei na direção da vida, dos valores nobres e verdadeiros. E as minhas dívidas? E as pessoas que eu atropelei no meio do caminho, ao longo das encarnações? Porque eu não lembro, eu não devo. Mas elas se lembram. Muitas vezes estão desencarnadas e nos cobram. Aumentam a pressão, aumentam a dificuldade. Aumentam os estímulos para o que a gente gosta e que vai nos levar à destruição. E a gente vai vivendo como se não fosse assim. Todo mundo vive, todo mundo goza, todo mundo aproveita, então eu também vou. E olhem como é que é a coletividade do somatório desse monte de gente fazendo isso e vivendo sob esses impulsos e dessa maneira. É uma sociedade equilibrada, harmônica, justa, fraterna, afetiva. Se fala em amor. Todo lugar se fala em amor. O que mais tem nas redes sociais é coração e amor e a palavra amor. Isso é estatístico. Isso é estatístico. Por que isso não se concretiza na prática? Por que na prática a gente vê as pessoas com fome, a gente vê as pessoas sendo exploradas? Por que a gente vê tanta mentira? A gente vê coisas dantescas, pedofilia e coisas do tipo. Mas a gente vê essas mentiras do dia a dia, que todo mundo conta como normal, que todo mundo faz. Então eu vou fazer também. Fizeram comigo, eu vou fazer com os outros. Aí Jesus dizia assim, mas quando te baterem numa face, dai a outra. Ah, isso é muito absurdo. Mas se eu fizesse isso, eu não comprava briga. Porque a hora que eu recebi, eu ainda sou uma vítima. A hora que eu recebi e resolvi fazer igual, eu sou igual. O cara que fez, o espírito que disparou o processo, ele vai ter que resgatar. Eu até então não tinha feito nada. Não tinha o que resgatar. A hora que eu resolvi me vingar, reagir, ser igual, eu vou ter que resgatar também. Tem como resgatar? Sim, tem. Mas o custo é mais alto. Tem sofrimento, tem problema, tem dificuldade. Por isso que a condição média da nossa reencarnação é assim. É com dificuldade, é com problema. Vocês podem ver, se cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, olharmos a nossa vida, a gente tem frustrações, problemas, coisas que a gente gostaria de mudar, tristezas, amarguras. Horas está melhor, horas está pior. Da onde vem isso? Aí vocês vão entender a frase espírita lá que nós somos herdeiros, não dos nossos pais. Antes nós somos herdeiros de nós mesmos. Porque nós plantamos o que nós vamos colher mais ali na frente. Então, quando a gente aceita uma mentira, é porque a gente gosta, a gente ainda encontra uma conveniência naquela mentira. Tá, e aí? Para que eu uso isso? Para se olhar. Para se olhar. Porque se eu pegar e transferir esse exemplo, porque aqui na nossa limitação de tempo, eu não tenho como falar de todos os exemplos, a gente estuda mais aprofundadamente os exemplos nos ciclos de estudo, a gente então fica relativamente limitado. Mas se vocês transferirem para as questões dos relacionamentos afetivos de vocês de toda ordem, peguem os filhos. Por que eu sou apaixonado por um filho? Quem era ele? Por que eu tenho problema de convivência com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão? Quem eram eles? Quais são as partes da minha característica que contribuem nisso? Eu vou parar de colocar, tá, ele pode ser assim, assim, assado, tá, mas por que isso me incomoda tanto? É igual quando essa pessoa lá, esse familiar, por exemplo, é ele que tem uma atitude. Depois eu encontro uma outra pessoa no meu trabalho, na rua, que não me gera, com quem eu não tenho tanta ligação, ela não me afeta tanto. É o mesmo comportamento, mas não me afeta tanto. Por que sendo dessa pessoa me irrita mais? Mais uma vez, quem é ela? Quais são as minhas características para mim ter atraído essas pessoas e ter que conviver com elas? Eu não gosto delas. Eu não gostaria de estar nessa família, nessa circunstância que eu estou.
mas é um fato. Eu tô nela. Aí ou eu vou achar que Deus é injusto, está me punindo, que qualquer análise mais aprofundada, menos apaixonada, menos egóica, vai nos levar a constatar que é um absurdo. Ou eu vou para o outro lado, que é assim, bom, então tem uma razão para isso. Então eu não sou tão diferente assim quanto eu acho que eu sou, quanto eu gostaria de ser. Por quê? Quais foram as escolhas das minhas vidas anteriores que eu posso ter feito que me colocaram aqui? Ou as da vida atual? O que será que eu fiz que me colocou aqui? Será que todos os relacionamentos, todos os casamentos são pré-determinados pelo destino? Destino não existe, é livre-arbítrio. Ou existe destino ou existe livre-arbítrio. E o destino é algo que está escrito e não tem como mudar. A doutrina espírita, os espíritos superiores falam que não existe destino. A única coisa que existe é que todo mundo vai chegar à perfeição. O como e o quando vai depender de cada um. Então, se não existe destino, quais foram as minhas escolhas e por que eu fiz cada escolha? O que me levou a elas? Quais são as carências que eu sou portador? O que eu estou tentando, quais são as frustrações que eu tenho que eu estou tentando compensar? Eu vou lá e me agarro, agora eu vou ser defensor dos animais. Tudo bem, ótimo. Eu também gosto muito dos animais. Mas será que o que está me levando àquela atitude é integralmente genuíno? Ou será que tem muitas frustrações que eu estou compensando? Agora eu sou alguém que defende os animais. Porque os animais não me aviltam, eles não me exploram. Eu posso confiar nos animais. Como eu não encontrei nenhum ser humano, eu tive frustrações nessa área, eu transfiro para os animais. Vocês acham que isso não acontece? Muito. Eu não deveria olhar para dentro de mim mesmo para ver qual é a motivação da minha atitude? Se não, chega alguém e usa isso. Não, agora nós vamos defender os animais. Vem comigo que nós vamos defender os animais. E daqui a pouco tu te pega numa situação que os animais já estão em segundo plano. E tu está sendo explorado por causa dessas fragilidades, desses pontos que tu não enxerga, porque tu não olha para eles. Por isso que Jesus dizia, o pior cego é o que não quer ver. E vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, não escutam. Do que ele estava falando? Disso. E ele complementa essa frase dizendo assim, para que eu não toque o seu coração. E sendo tocados, eu não os cure. O que significa isso? Se eu olhasse para dentro de mim, se eu procurasse me entender e entender a vida, através dos ensinamentos de Jesus, o que iria acontecer? Eu iria me libertar. Mas eu ainda gosto, eu ainda encontro algum tipo de prazer, algum tipo de compensação naquela minha ilusão. E esse é que é o grande problema. Então a gente vem tomar passe, ou vai num centro religioso, pede ajuda, reza, mas continua com o mesmo comportamento. Aí como funcionaria isso? Não seria mágico? Não seria como nós já fomos nas outras vidas, que a gente não reflete em nada, vai lá e pede? Jesus falou sobre isso. Se tu estiver indo fazer uma oferenda, que era um costume, tu estiver indo fazer uma oferenda lá no altar, no templo, e no meio do caminho, tu te lembrar que tu tem algum problema com alguém, deixa a tua oferenda no meio do caminho. E vai lá te consertar com a pessoa. Ele estava falando só para a questão de uma desavença? Não, ele está falando para tudo. Não adianta eu fazer oferendas. Não adianta eu fazer preces. Não adianta eu tentar estabelecer uma relação superior com espíritos superiores, com Deus, se dentro de mim eu ainda quero manter todos esses desequilíbrios, esses sentimentos, essa sujeira interna. Eu preciso querer me libertar. Se eu quiser, é possível. Foi o que Jesus mesmo sempre ensinou e sempre demonstrou. Mas é preciso esforço. Porque senão, quando eu fizer esse ato de pedir, eu vou encontrar um falso profeta, um espírito, alguém que vai me responder.
e vai me enganar e vai me manipular. Para encerrar, Jesus disse assim: eu não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. É disso que nós estamos falando. Será que eu quero ouvir a verdade? Será que eu quero encontrar as minhas ilusões? Será que eu estou disposto a sofrer desilusões? A me decepcionar? Porque em busca da verdade, como eu estava enganado, isso acontece. Eu estou com essa abertura? Eu estou com essa busca? Ou eu ainda estou muito contente com as minhas ilusões? Se eu estiver muito contente com as minhas ilusões, eu vou encontrar mentiras, eu vou encontrar os falsos. Eu tenho que estar em busca da verdade para conseguir reconhecer ela. Senão, é impossível. Então tá, pessoal. Nos despedimos do pessoal que nos acompanha pela internet. Agradecemos mais uma vez a companhia de vocês. Tenham uma boa semana e até a nossa próxima atividade.